Olá, bom dia! Quarta-feira, 29 de janeiro, e nós estamos aqui alimentando o nosso primeiro pilar, a espiritualidade. E hoje vai nos ajudar a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos do 1 ao 20. Ouçamos com atenção esse Evangelho. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou em uma barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e o comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu frutos. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, porque foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60, até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E disse-lhe: vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que escutam, chega Satanás e tira a palavra deles, que foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem sementes entre espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz frutos. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom, são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outros 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus ensinava através de parábolas, através das suas histórias. Como é bom ouvir histórias. Todo mundo gosta de uma boa história. E Jesus sabia disso. Jesus era mestre na arte da comunicação, na arte de prender a atenção. E ele usava essas histórias para justamente prender a atenção das pessoas. Era uma multidão. Inclusive, nesse evangelho mostra que ele sobe numa barca para ficar distante, né? Porque a multidão o comprimia e a galera senta ali na beira da praia para ouvir a sua mensagem. E ele conta essa parábola para todos. Qual é a parábola? Ele fala: um semeador saiu para semear. E nesse momento do semeador saiu para semear, ele fala de 4 tipos de terrenos, 4 tipos de solo. E na reflexão de hoje, eu quero convidar você, já de agora, a se questionar. O seu coração é qual tipo de solo? Qual tipo de solo é a tua vida?
Presta atenção. Jesus, ele conta essa parábola e depois ele explica a parábola para os discípulos. Porque quando chegam em casa, eles perguntam que não entenderam. E Jesus ainda dá uma piadinha, né? Jesus falava assim, pô, se vocês não entenderam essa parábola, imagine as outras. Se vocês não entenderam essa, imagine as outras. Mas Jesus é sempre muito paciente, muito compreensivo, e ele vai lá e explica. Ele diz, olha, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E aí, vai ter 4 situações que ele narra nessa história. E eu quero que você pense qual delas melhor se encaixa com você. A primeira é a semente que cai na beira do caminho. A semente é que cai na beira do caminho. Essa nem nascer nasce. Ele diz que vê os pássaros e come. Essa é aquela palavra que você viu aí a mensagem, tem pessoas que acham esse vídeo longo. Ele nem assiste. Tem gente que tá tão apressado, tá tão corrido que a gente fica sem entender, né? Você tá correndo tanto pra quê? Você tá tão agitado pra quê? O final da nossa vida é todo mundo igual. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Você tá correndo tanto pra quê? Você tem tanta pressa pra quê? Essa primeira semente é a semente que está na beira do caminho. Ela cai, o semeador lança e logo vem um pássaro e come. Ou seja, logo alguém rouba. É um videozinho novo que chega no TikTok, que chega no Instagram, rouba a tua atenção e você já se dispersa e você nem concentra. Você tem dificuldade de parar para ouvir essa palavra. Essa é a palavra que cai na beira do caminho, que ele usa aqui a expressão que Satanás vem logo lá e rouba essa palavra, tá? Segundo, esse é o primeiro. Segundo, essa já nasce. A semente nasce. Só que ela nasce em terreno pedregoso, terreno cheio de pedra. Ou seja, como a terra não é muito profunda, ela não consegue ter raiz. Ela não aprofunda na fé. E aí, ela logo seca. As pedras, as dificuldades, os problemas, as turbulências. Sabe, é aquela pessoa inconstante. É aquela pessoa que decide, que vai fazer, mas nas primeiras dificuldades ela abre o bico, nas primeiras dificuldades ela sai. Essa é a semente que caiu nas pedras. Falta terra, falta profundidade, falta raiz. A terceira semente cai numa terra boa, tem raiz, só que os espinhos sufocam. Cara, sabe, o sentimento de riqueza, os nossos sentimentos de orgulho, de inveja, esses sentimentos faz aquela coisa ali, ó, dos espinhos sufocar aquela semente que tinha estava ali numa terra boa, tá? Eu vou até pegar uma palavra aqui do próprio Jesus, onde ele diz: outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra, sufoca e ela não consegue produzir frutos. Tem terra boa, mas os espinhos sufocam. E a última, quarta semente é aquela que cai numa terra boa. Agora não é à beira do caminho, agora não é no meio das pedras, agora não é no meio dos espinhos, agora é numa terra boa. Essa sim nasce, cresce, se aprofunda, cria raiz e dá frutos. Frutos em abundância, dá 30, 60, 100 por um. Esse é o terreno próspero, esse é o terreno abundante. E eu quero convidar você, fiz a pergunta no início do vídeo, né? Que tipo de terreno é você? À beira do caminho, nas pedras, no espinho ou na terra boa? Independente da tua resposta, vamos caminhar para todos nós sermos o terreno bom. Porque perceba, a semente é a mesma. O semeador é Deus. Ele tem todo o poder aí. Ele está em abundância. Tem sementes em abundância. A palavra está aí o tempo inteiro. O que vai mudar é o terreno, não é semente. A semente é boa.
tá? A semente é boa, o que vai mudar é o terreno. E aqui eu vou encerrar com uma reflexão para você. Se você não está feliz com os frutos que você está colhendo na tua vida, se você não está satisfeito, se você não está tendo uma colheita abundante, 30, 60, 100 por um, o problema não está na semente. O problema está no terreno. No terreno da tua mentalidade, no terreno do teu coração, no terreno do teu mindset. Você precisa tirar todas as pedras, tirar todo o espinho da tua mente, do teu coração, para deixar e permitir que essa semente boa possa crescer e frutificar na tua vida e você colher abundância e prosperidade. Um ótimo dia, ótima quarta-feira e até a próxima.